Olá, amigos, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito para fazermos esse estudo da noite de hoje. E, claro, agradecemos com uma honra, né, de poder ter mais uma oportunidade de estudar a doutrina espírita. E aqui a gente do Brasil, nesse momento de pandemia, a gente fica disponível sempre para fazer esse tipo de atividade, e quando a gente pode ainda ir além, né? Viajando aí mais uma vez, nos encontrando com os amigos de New Jersey, Nova York, né? A gente fica ainda mais honrado. Então, para a gente poder dar início ao nosso estudo com o tema de hoje, o tema que vai tratar do capítulo 19, que é a fé transporta montanhas, vai falar sobre a parte que trata das instruções dos Espíritos no que tange a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, que a gente possa ter um ótimo momento, uma ótima noite de estudos, né? Então, inicialmente, vamos começar com uma prece, e aí a gente dá por iniciada esse processo de estudos. Então, todos que estão aqui conosco hoje, possamos ficar à vontade para fechar os olhos, podendo assim nos conectar com o alto, nos conectar com a mensagem do Cristo, a mensagem evangélica, que possamos todos estar em nossos lares, protegidos, ou se estivermos em algum outro local, no trabalho, ou na rua, ou chegando em casa, ou indo para o trabalho, que a gente possamos sempre nos lembrar da mensagem do Evangelho, da Boa Nova do Cristo, que sempre nos traz esperança, nos traz uma mensagem de luz, uma mensagem de que algo bom pode acontecer, que vai acontecer, porque ela é alicerçada numa certeza, na certeza de quem sabe, de quem tem a experiência, de quem está amadurecido como espírito imortal que é. Nós agradecemos ao nosso querido Jesus, gostamos de agradecer a toda a espiritualidade que nos cerca, que nos ampara, que ampara o trabalho do grupo, e que possamos dar iniciada os estudos de hoje. Então, que a gente possa ter mais um momento iluminado aqui com a mensagem do Cristo, tudo bem? Então, deixando aqui apenas aberto no grupo Fraterno Seara do Bem, somente para ver se está tudo ok, se está transmitindo. Então, acredito que já tem pessoas iniciando o processo, acompanhando a live. Então, vamos lá. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito importante que vem tratar o nosso tema. Então, é o item 11 da Instrução dos Espíritos. A gente vai tentar fazer algumas reflexões sobre eles, ok? Então, vem tratar aqui que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E ele vai começar dizendo que para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. E o que quer dizer o Espírito nesse momento quando a fé tem que ser ativa? Ela tem que ser prática, ela tem que ser vivencial, ela tem que ser de alguma forma possibilitada no sentido de estar ali sendo experimentada. Ela tem que estar viva. Porque muitas vezes a gente pensa que a fé é um instrumento meramente de poder dar a ideia de que algo está dessas possibilidades, né, isso é uma coisa meramente simbólica, uma coisa que a gente fala da boca para fora. Eu tenho fé em alguém, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Mas as coisas não funcionam meramente dessa forma, né? Não adianta você dizer, eu tenho fé que isso vai acontecer.
Mas dizer que a fé, que tem fé que algo vai acontecer e esperar que algo aconteça, isso não quer dizer fé. Fé é algo que você transforma em ação, é algo que você vivencia o tempo todo, né? Porque ele fala, ele continua dizendo que não deve entorpecer-se, não deve nos enganar, não deve nos ludibriar. Não é igual a bebida, uma coisa que você entorpecer com uma bebida, entorpecer como uma droga. Porque as drogas o corpo humano utiliza, ingere determinada substância e ela entorpece, ela engana, ela ilude, ela dá uma sensação, ela te dá momentaneamente uma sensação de que você pode fazer isso, que você pode mais, que você pode ir além. Mas na prática não pode. E por que não pode? Porque existe uma lógica para as coisas acontecerem, né? Tem que ter uma lógica. Então muitas vezes a gente fala assim, eu tenho fé de que eu vou conseguir passar num concurso público, vou conseguir passar numa prova da universidade. Eu estou me inscrevendo aqui na MIT, né, na Massachusetts Technology e Instituto de Technology, e aí eu vou passar, eu tenho fé de que eu vou ser aprovado, vou ser convidado a estudar nessa grande universidade. Não é assim que funciona. Você perpassa antes pela necessidade de estudar, de se preparar para que isso sim, esse objetivo maior, se concretize lá na frente. Então ela não é iludida, ela não é ilusória. Ela precisa acontecer com algo que seja ativo. Ela demanda esforço e movimento da nossa parte. Né? Eu tenho um sonho de conhecer a Europa. Então, eu tenho um sonho de conhecer a Europa. Ok, que país você deseja conhecer? Eu desejo conhecer a Itália, a França, desejo conhecer a Inglaterra. Ok. Então, você sabe que se você quer conhecer 3 países, você precisa se deslocar por esses países, você precisa saber em que cidade desse país você quer visitar. Então, ela não pode ser meramente um sonho. Porque se você disser, eu tenho um sonho, tudo bem, um sonho, uma vontade. Mas você quer concretizar essa vontade? Como é que você quer concretizar essa vontade? Então você começa a planejar isso para que isso realmente venha acontecer. Eu quero ser um doutor, um médico, um doutor especializado numa área acadêmica. Ok, você pode fazer isso. Você demanda que isso venha com um esforço. Então, a gente começa a parar de olhar para a fé como algo meramente que eu falo da boca para fora, porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não. Fé em Deus não tem nada a ver com só falar, estimular aos 4 ventos e falar para todos que queiram ouvir, de que eu sei palavras maravilhosas, sei decorar todos os textos, né, do Evangelho, e isso vai fazer com que as pessoas acreditem, pensem que eu tenho fé e eu tenho fé por causa disso. Não, isso é meramente ilusório. A fé ela é vivencial. Ela dá, e ela vai falar um pouco mais para frente que ela também tem a ver com questões de ações e atitudes que acabam contagiando outras pessoas. Então ele vai dizer aqui que mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, que nos levam até Deus, que nos guiam até Deus. Por quê? A fé nos guia até Deus. Porque você tem uma certeza, de que há um Deus. Primeira coisa que tem aí, você não pode ter dúvida de que há um Deus. Se você tem fé em Deus, você tem que ter certeza que tem um Deus. Tem certeza absoluta. Não é coisa, eu acredito. Não é questão de acreditar. Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, eu acredito que amanhã vai chover. Pronto. Eu acho. É um achismo. Não, porque eu vi na previsão do tempo de hoje no jornal que amanhã vai chover. Aí há um certo engano. Isso chama-se previsibilidade, previsão. De acordo com os cálculos, há uma grande probabilidade de chuva ou uma pequena probabilidade de chuva. Mas não há uma certeza absoluta, né? Por isso que muitas previsões falham. Então, há uma probabilidade. Quando a probabilidade é muito grande, pela quantidade, volume de densidade atmosférica, a umidade do ar, e isso tende a denotar pela velocidade dos ventos também.
isso tende a crer que amanhã a possibilidade de chuva será grande. Mas pode ser que venham os novos ventos de alguma outra região e aí espalhe as nuvens para outro local. E aí não vai ter como chover, né? Então existe uma probabilidade. Certeza absoluta não há. Não há certeza absoluta. Então isso já é um grande parâmetro para que a gente possa, a partir de então, ter uma noção de que é possível e que não é possível. Então aí vai mais. Ele diz que é a grande, é a mãe das virtudes e que cumpre-lhe velar atentamente, cuidar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, ela é uma virtude que a gente precisa cuidar atentamente para desenvolvimento. Vai nos ajudar no nosso desenvolvimento. Nós vamos ser filhos desenvolvidos a partir desta virtude que todos nós podemos praticar, exercitar. Se exercitarmos, aí sim, aí as coisas podem ter uma outra situação, né? Uma situação onde o qual a gente vai ter essa possibilidade de colocá-la em prática, de vivenciar essa ideia da fé. E aí ele vai mais além. No outro parágrafo ele vai dizer que a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Olha só que interessante. A esperança e a caridade são os corolários da fé. Tá aqui, ó, uma coroa da fé, né? Vão coroar a fé. E formam por essa uma trindade inseparável. As três estão juntas. Por quê? Porque a fé te dá uma ideia de expectativa. E o que é expectativa? Está na esperança. A esperança é uma expectativa de que algo vai acontecer. Quando Jesus vem, há mais de 2000 anos, trazer a sua mensagem da Boa Nova, ele vai nos trazer a mensagem de conforto, a mensagem de esperança e vai trazer também as promessas. Então, a própria mensagem de conforto, de esperança, é para consolar aquelas pessoas que se encontravam em sofrimento de que haveriam dias melhores. Que é o que acontece com todos nós. Nós ficamos sabendo, né? Descobrimos que haverão dias melhores. E aí você cria uma expectativa. Se nós estamos vivendo o processo da pandemia agora, né? Nós estamos vivendo a pandemia. E aí, nesse processo da pandemia, a gente fica imaginando, meu Deus, quando é que vai melhorar esse negócio? Quando é que as coisas vão se tornar melhores? Quando é que as coisas vão ter um certo alívio? Né? Quando é que, de alguma forma, as coisas vão ficar de uma forma retornando para a normalidade? Porque a gente passou tanto tempo que esse é o novo normal. Então, como isso vai mudar? Então você cria uma expectativa de que haverão dias melhores. Então todo mundo começa a viver e trabalhar o seu dia a dia já na expectativa desses dias melhores que virão. A gente vai passar por esses momentos difíceis, mas esses dias vão ser melhores. Quando José vai encontrar o rei, o faraó, né, ele passa por grandes dificuldades. Ele é vendido pelos irmãos, no Velho Testamento. Ele é vendido pelos irmãos como escravos. Os irmãos tinham inveja dele, né? O ciúme dele, que era o filho sempre queridinho do pai. E aí ele é vendido para o Egito. E aí, de repente, ele fica preso uns anos. Depois ele é descoberto para atender um pouco as demandas do faraó. E ele tem os seus sonhos visionários. E aí os sonhos começam a ser utilizados pela equipe do faraó para cuidar da administração. Então quer dizer que isso gerava uma expectativa de que haveriam dias muito difíceis, mas ele tinha uma experiência de vida, que ele tinha um conhecimento e que ele podia ajudar a contornar, a não fazer com que esses anos fossem tão difíceis assim. E aí ele ajudou o faraó a conter da seca terrível que eles iam passar. Então a gente pode fazer um planejamento de acordo com o que está ali por vir, o que está para acontecer.
Então, se a gente consegue fazer com que a esperança e a caridade estejam juntas, a caridade, né, já no processo de demonstrar amorosidade, de demonstrar um pouco de compaixão com o outro, e aí não é só com o outro, é consigo mesmo também, ter caridade para com o próximo, mas também temos que ter caridade para com a gente mesmo. Então você tem a fé, a esperança, a expectativa de que algo, a fé, a certeza, a esperança, a expectativa e a caridade como movimento sempre de amorosidade para com os próximos, para com o próximo e para consigo mesmo. Então, se a gente trabalha com esses três de forma separável, nós vamos ter, obviamente, umas experiências melhores. E aí o Espírito vai e continua assim. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, quando Jesus vem trazer a mensagem do Evangelho, ele traz a esperança, traz o consolo e traz também algumas visões de futuro, né? São as predições do Evangelho. Inclusive, a gente encontra um capítulo sobre isso no livro A Gênese, né? E aí, quando vem falar sobre essa possibilidade de realização de promessas do Senhor, ele está lembrando que a fé é que nos auxilia a perceber que aquilo que Jesus falou tem sentido, tem lógica e eu preciso confiar, porque aquilo que ele falou é uma verdade, aquilo que ele falou tem sentido e aí eu tenho que ter paciência para que isso aconteça. E aí ele vai falar, se não tiverdes fé, o que esperareis? Sem a fé de que algo vai mudar, que algo vai melhorar, você não tem nada por que esperar. E quando você não tem nada pelo que esperar, você não tem o melhor para esperar, por exemplo, agora, se você não acredita que dias melhores virão, você perde a esperança, você perde muitas vezes o sentido de viver. Por que eu vou esperar até o ano 2021? Se o que aparece agora, o que aparentemente estamos vivendo todos nós agora, parece ser um caos completo. Né? Parece ser um momento de tristeza absoluta, onde milhares de pessoas perderam suas vidas. Né? Então a gente vai simplesmente, milhões de pessoas em termos mundiais, né? Então a gente vai imaginar que, para quê? Não tem sentido. Então a fé alicerçada, ela nos traz esperança e nos dá sentido de viver. Então por isso que a gente precisa pensar em fazer a leitura do Evangelho, porque o Evangelho sempre vai nos possibilitar ver além do que a gente está vendo atualmente. Porque o que a gente está vendo atualmente vai mudar amanhã. Não tem nada daquilo que a gente já viu nessa história, nessa encarnação atual, que não tenha passado por mudanças. O que era o ano passado mudou esse ano. O que era 5 anos atrás já mudou nesse período que nós estamos. Então tudo tem mudado, o tempo todo, porque estamos num mundo corpóreo, terreno, em que o tempo todo estamos vivendo mudanças. Em todo momento nós estamos passando por experiências de transitoriedade. E essa transitoriedade tem que nos ensinar alguma coisa. Nos ensinar que a todo momento algo vai mudar. Né? Algo sempre vai estar em processo de mudança. E aí ele vai continuar. Não é a fé que dá o amor? Não é a fé que dá o amor? Não é a fé que permite que a gente alcance o amor? Não é a partir da fé que a gente tem uma noção de que há caridade, que há amorosidade? Quando Paulo vai dizer, sem amor eu nada seria. Quando vai na sua carta aos Coríntios. Na verdade, ele está dizendo ali, na tradução correta, que a palavra que está ali, que a gente muitas vezes coloca, né, como amor, na tradução, especialmente nas traduções bíblicas, em geral, na verdade, a palavra correta seria caridade. Sem caridade eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, sem caridade, sem amorosidade, sem a caridade, sem fraternidade, eu nada seria. Então ele vai continuar. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? E, portanto, o vosso amor? Porque se você não tem fé, você não tem o que esperar. Qualquer coisa que apareça na sua vida. Você não está esperando, de repente, surgiu isso aí.
Se surge algo, você não tem benefício, você não tem mérito, você não tem reconhecimento. Por que o mérito? Por que isso aconteceu? Ah, porque você tem mérito. Mas por quê? Por isso que a doutrina espírita, quando vem trazer a ideia da reencarnação, a reflexão sobre a encarnação, tudo tem lógica e sentido, porque a gente sabe que tudo que nos acontece hoje, tem um motivo, uma razão de ser um motivo. E, obviamente, se acontece algo bom, é porque a gente mereceu. E se acontece algo não tão bom, porque a gente mereceu também. Se é algo bom, ótimo, eu vou aproveitar o benefício. E se não for algo bom, eu tenho que pensar e refletir sobre as consequências dessa coisa que não foi tão boa. E também refletir de que essa coisa não tão boa que aconteceu está, na verdade, com a grande possibilidade de me ensinar alguma coisa. Então eu preciso aproveitar e entender o que está à minha disposição. Porque senão eu perco mais uma vez essa chance de aprendizado. Eu não posso deixar de aprender. Eu tenho que ficar atento para o aprendizado. Então ele continua. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Então, sendo uma inspiração divina, essa fé vai despertar em todos nós tudo que é instinto nobre, que vai, obviamente, nos colocando nos passos do homem de bem. Porque o instinto, conforme consta no Livro dos Espíritos, é uma inteligência natural que todos nós recebemos, que nos ajuda a precaver de determinadas situações. Nós temos um instinto, sentimos um instinto selvagem, um instinto animal. O instinto animal é uma sabedoria, é uma inteligência natural que todos nós espíritos temos e que nos protege. Mesmo que você nunca tenha visto um animal estranho, diferente, você vai sentir algo ali, o seu instinto vai dizer se aquele animal é um animal que você pode tentar uma aproximação de um animal que seria selvagem, que você não pode tentar uma aproximação, porque não vai dar certo. Então isso vai sinalizar. O instinto é uma inteligência natural. Quando a gente tem dúvida, o instinto vai nos ajudar a exercitar de uma forma tão grande nossa existência de que, e nossa inteligência maior até alcançar a sabedoria. Enquanto a gente não consegue discernir daquilo que é bom e do que é errado, através do nosso livre-arbítrio, aprendido com as experiências que nós temos, o que isso vai fazer? O instinto, a gente precisa ouvir mais um pouco o nosso instinto de proteção, inclusive. Porque todas as leis divinas estão ali colocadas à nossa disposição. Se eu sinto algo no meu instinto, eu estou sentindo algo de que eu devo me precaver, que eu devo me proteger, o instinto de conservação, é a lei da conservação, se manifestando através do meu instinto para que eu deva me proteger, para que eu deva evitar determinado perigo, para que eu não arrisque tanto o meu instrumento corpóreo de qualquer forma. Então o instinto está falando através da lei de conservação, se manifestando ali através do instinto. Então ele vai dizer, continuando, é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será o edifício que sobre ela construirdes? Olha só que interessante. Então a gente precisa pensar que essa base da nossa fé precisa ser forte e durável, igual a casa que a gente constrói. Se o alicerce é firme, se nós colocamos ali pontos do firmamento, não firmamento, mas de firmar o terreno, a construção vai ser firme. Mas se a gente não examinar o terreno, colocar de qualquer forma, não tiver uma base firme, a fé em qualquer momento ela abala. Por exemplo, quando vamos construir nossas casas. Por exemplo, nos Estados Unidos as casas são feitas de madeira. E aí tem uma base para ser colocada ali na construção da casa. Aqui no Brasil também, em tantos outros lugares. Você precisa firmar a base de sustentação do terreno da casa ou do prédio, né? Se isso não for levado em consideração, a primeira ventania que vier vai desestruturar
o que foi construído. Então, como é que é construída a nossa família? Como foi que eu me encantei pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu parceiro, pela minha parceira, pelo meu namorado, pela minha namorada? O que me chamou a atenção? Foi apenas a questão visual, a questão sexual, a energia sexual que falou mais forte, aí eu me encantei, e aí eu esqueci. Tinha um livro, um tal de livro chamado Sexo e Destino, outro livro chamado Vida e Sexo, do Chico, e eu ignorei totalmente esses livros, né? Nem me deu trabalho de ler, eu ouvi falar, mas eu nem quis saber desses livros. E aí a gente perde uma chance importante de entender o processo da energia sexual. Porque a energia sexual, ele atrai, né? A parte visual atrai. Mas se eu construir minha família apenas com esse olhar, eu não vou entender como é que é esse outro espírito que vai conviver comigo, uma encarnação inteira. Eu não posso perder essa possibilidade de construir algo com mais profundidade, uma relação de aprofundamento. Então eu conheço a pessoa, eu sei do que ela gosta, eu conheço quais são os seus desejos, seus gostos, seus sonhos, ela conhece os meus sonhos, meus desejos, e aí a gente estrutura essa relação cada vez mais e mais. Então fica alicerçado sobre algo firme, que qualquer ventinho não vai derrubar, né? Que qualquer tipo de ciúme, que qualquer tipo de medo, né? De insegurança, uma dificuldade financeira, simplesmente vai lá e acaba com a relação. Então a gente precisa estimular, alicerçar aquilo de uma forma que todas essas dificuldades, todos os ventos que vêm, todas as ventanias, todos os tufões, furacões, né, que venham, nos ajude a firmar ainda mais esta construção. Porque aquelas árvores que a gente vê, que passam, por exemplo, especialmente na Flórida, né, que passam aqueles ventos fortes, elas balançam, aqueles tipos de coqueiros, né, também estilo de coqueiros, palmeiras, elas ficam recebendo o vento o tempo todo. E elas vão colocando, fincando cada vez mais as suas raízes no solo para segurar para a árvore se aprofundar e segurar cada vez mais forte no solo, e aí ela não seja arrancada de qualquer forma. Então, aqueles pequenos ventanias que vão sendo colocados, aquela chuva forte, vai fazer com que ele estique suas raízes para prender ainda mais no solo. Mas aquelas árvores que não precisam passar por isso, as árvores têm raízes menores, e aí, obviamente, se vier um dia passar por uma necessidade de uma mudança muito forte climática, ela vai ser arrancada com mais facilidade. Então, ele vai dizer: preciso é que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será o edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, este edifício sobre alicerces inamovíveis. Um alicerce que você consiga saber onde você quer estar. Onde você quer estar. Onde você quer mirar. Qual é o seu objetivo? Qual é o nosso objetivo aqui nessa encarnação? Eu quero construir uma casa, eu quero fazer isso. Não, isso tudo vai acabar. Mas qual é o objetivo real? Aquilo que você quer construir, que independente do que aconteça, está com você está levando contigo. Então, isso é o mais importante. Quais são as coisas que nós queremos realmente construir de verdadeiro? Que, obviamente, nós estamos falando do planejamento espiritual. Né? Não é planejamento reencarnatório, é planejamento como espírito. Daqui a 1000 anos, como é que eu quero estar como Ala? Aliás, não como Ala, mas o Ala de hoje. O que o Ala de hoje quer construir para um plano de longuíssimo prazo, né? Para daqui a 500 anos, para daqui a 1000 anos? Que tipo de espírito eu quero ser? Então, eu tenho que começar a pensar em como eu posso estruturar isso a partir de hoje, né? Para que tudo que eu faça esteja mirando lá na frente. Aí ele vai continuar. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então, seja mais forte a nossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos.
Porque é muito fácil quando você apresenta alguma ideia, e aí existem, obviamente, as contra-ideias, né? As pessoas que vão achar defeitos nas suas ideias, ou nos seus sonhos, ou mesmo vão querer zombar. Porque se você disser, olha, eu estou pensando em fazer, agora eu quero frequentar um curso, né, um curso sobre o estudo da doutrina espírita, eu quero aprimorar, fazer um EJA, um estudo sistematizado, eu quero fazer também o aprofundado, enfim, eu quero entender um pouco melhor a minha vida como espírita, e não apenas a minha existência corporal, né? Então, eu quero aprender isso. Então você tem essa possibilidade de construir um raciocínio, uma lógica, um estudo para ver o que eu posso fazer aqui, o que de real eu estou fazendo aqui, o que de ilusório, o que está tomando meu tempo, o que está tomando meu tempo meramente, né? O que eu não estou usufruindo da minha inteligência, por que eu só estou utilizando apenas 10% da minha cabeça animal, da minha mente, né? Dos meus pensamentos. Então você tem essa possibilidade de refletir sobre isso. De não importar com os outros. Ah, eu quero curtir. Ah, você está perdendo tempo. Você está aí deixando de aproveitar a vida. Você é jovem, está deixando de curtir, de sair, de beber. Não, você pode sair, você pode se divertir. Mas existem outras coisas. Existe a leitura, existe a busca de se tornar uma pessoa cada vez melhor, claro, né? E aí ele vai continuar. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Ou seja, quando a fé é verdadeira, quando a fé é sincera, quando você tem uma vontade, quando você sabendo que você tem para onde você quer ir, descobrindo, tendo tempo, quem você está sendo, quem você é de verdade. Você é um espírito imortal. Eu estou como uma alma, um ser encarnado, temporariamente aqui. Hoje estou aqui, encarnado. Amanhã posso não estar. Não sei se eu vou acordar amanhã, não tenho certeza. Quem tem garantia? Isso se alguém disser, eu tenho certeza de que vou acordar amanhã. Isso não é fé. Porque a fé é lógica. A fé é lógica. Você pode dizer, eu acho que eu vou acordar amanhã. Amanhã, 15 de agosto, eu acho que eu acordo amanhã. Para a gente que ainda está aqui, né, dentro do fuso horário. Então, quem já está no Japão, na Oceania, já está no dia 15. Mas para nós que estamos no dia 14, eu não sei se amanhã eu vou acordar. Isso é a certeza, e não saber. Eu só sei que nada sei, como disse Sócrates. Só sei que nada sei. Não tenho certeza que amanhã vou acordar. Ok, você não tem certeza. Mas você tem uma intenção. Enquanto você está aqui, você faz o seu planejamento enquanto está aqui. Enquanto está encarnado. Mas eu não tenho certeza, Alan. Ok? Então você começa a pensar além. A partir de agora. Você começa a pensar além do alcance. Né? A visão além do alcance. Porque o que você alcança é o que é material. Né? Então a gente precisa pensar no além. Além nos dois sentidos. Né? Além do alcance, além do que nós conseguimos ver, além do que nós conseguimos ouvir, dos nossos sentidos e no além em si. Ok. Então a partir daí eu sei de que eu posso mais. Então a fé ela precisa ser sincera, porque quando ela é verdadeira, ela é sincera, você realmente tem a noção do que as coisas podem ser, você acaba empolgando as outras pessoas. E que essas pessoas que estão mais próximas de nós? A nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, colegas de trabalho. Porque aí você começa a demonstrar para o outro que você tem um comportamento de que está envolvendo a caridade e a esperança. A esperança em dias melhores e a caridade no comportamento que você tem que colocar no seu dia a dia. O comportamento de ser uma pessoa de bem. Porque para você retornar para o mundo espiritual, se você estuda a doutrina espírita, estuda as informações que os espíritos nos trazem, o que nos espera no mundo espiritual após essa encarnação? Aquilo que nós construímos enquanto estamos aqui. O que a nossa mente está construindo hoje? É ir para um lugar melhor?
Que lugar melhor seria esse? Que lugar melhor seria esse? É um lugar com pessoas que pensam em ajudar as outras ou pessoas que só querem curtir a vida, usar a noite, utilizar as energias sexuais? Porque se isso é o objetivo de hoje, quando desencarnar, a gente vai encontrar isso. Então, se a gente encontrar lá do outro lado várias pessoas que estão trocando, intencionando trocar energias sexuais, é isso que vamos encontrar. É isso que nós vamos vivenciar o tempo todo. Essa troca de energia, essa troca de energia. Mas se você intenciona pessoas que querem ajudar os outros, que querem aprender, que tenham buscado entender o universo, o mundo, Deus, esse relacionamento que nós temos uns com os outros, tratar cada vez mais um ao outro melhor, então são esse tipo de pessoas que nós vamos encontrar no mundo espiritual. Então esse não tem para onde correr. Então a gente vai encontrar aquilo que a gente está construindo aqui. Então, isso vai contagiando aqueles que estão ao nosso redor. Uma fé sincera contagia os nossos amigos, nossos irmãos, né? Com todo esse sentido. E eles vão comunicar, o nosso comportamento vai comunicar a essas pessoas que estão ao nosso redor uma informação de que muitas vezes eles nem tinham. O seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, de repente nem percebiam que poderiam pensar dessa forma. E aí você, com o seu comportamento, está contagiando eles. E eles vão começar, nossa, olha isso aqui interessante. Eu acho que eu também deveria me focar nisso, focar em ajudar as pessoas, em me ajudar. E não simplesmente de forma egoísta, apenas se ajudar, porque quando a gente pensa apenas em nós mesmos, aí a gente está pensando de forma egoística e, claro, a gente não se importa com o que os outros pensam. Não se importa com o que o outro sente. E isso é de forma egoísta. Mas quando eu estou pensando em estar bem, e eu me sentir bem e estar bem, e querer também que o outro sinta como é bom ter essa sensação de estar bem e de sentir-se bem, aí isso já é uma troca. Né? Um desejo de compartilhar as coisas boas que eu sinto, mas não as coisas materiais. É os sentimentos bons que eu sinto. Né? Então, aí já é uma outra forma de compartilhar aquilo que é bom. E aí, além de você compartilhar com as pessoas que não tinham aquela fé e nem sabiam que tinham e nem desejariam ter. E aí encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente a quem as escuta. Então, olha só, a gente encontra palavras persuasivas que vão à alma. São palavras que vão nos ajudando a entender cada vez mais, que vão nos tocando a nossa alma. E a gente vai se sentindo contagiado por essa fé, vai fazendo com que essas palavras são tão fortes que elas não são meramente aparentes, não são ilusórias. Elas nos conquistam e conquistam o outro, porque elas são práticas, porque você consegue, lá no início que é falado, é uma fé proveitosa, uma fé ativa. Porque quando não é a fé ativa, ela é ilusória. Eu só acredito que pode ser, mas de fato ela não é. Então ela é ilusória. Quando é uma fé real, ela se passa, obviamente, no sentido de que eu vou olhar a partir daí algo que é palpável, algo que é sentido, algo que é vivenciável. Então, ele fala, pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Então, pregai pelo exemplo da fé que você tem, para que você possa, inclusive, transparecer, valorizar, que você possa transmitir para os homens, para outras pessoas. Né? Porque quando você prega pelo exemplo, é muito maior do que pregar apenas na teoria. Porque senão a gente fica apenas teorizando que é preciso fazer isso, que é preciso fazer aquilo, mas a gente não faz esforço algum para poder realmente fazer aquilo. É totalmente diferente. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Então, como é que a gente demonstra a fé? Através das suas obras. Por exemplo, a gente olha o trabalho da Mansão do Caminho, o Divaldo foi e fez. Ele executou. E aí,
para manter aquela obra imensa, meramente, ele não foi simplesmente convencendo as pessoas por teoria, né? Ele foi demonstrando através do seu trabalho, das suas ações, e as pessoas encontravam nele uma pessoa que falava e que fazia, falava e que praticava. Quando a gente olha, por exemplo, o Raul Teixeira e o trabalho do Remanso Fraterno, uma pessoa que falava o que estava estudando, colocava em prática, então falava, teorizava, mas praticava. Então é um cientista, nós devemos ser cientistas que observamos, teorizamos, criamos as teorias, mas que executamos essas teorias. Né? E não ficamos só, teorizamos aqui, encontrei essa possibilidade de um buraco negro e tudo mais. Né? Isso é só teoria, pode ser que exista. Né? A gente examina de longe, encontrei um buraco negro, aonde? Estamos aqui, a previsão, a possibilidade, tem como colocar em prática? Aí, só vendo, só chegando lá perto para ver. Né? E aí ele continua, nosso espírito amigo aqui, ó. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da terra. Então a gente precisa pregar pela esperança firme. No livro, vou lembrar agora o nome do livro, mas Joana de Ângeles vai falar que quando Jesus diz, está escrito, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que Joana fala ali? É que Jesus está dizendo que ali é uma proposta de desafio. Ele está nos propondo um desafio. Né? Ele sabe que isso é um fato. Todos nós faremos tudo aquilo que ele fala, que ele fez, que ele falou e muito mais. Só que a gente não consegue perceber que aquilo é possível de ser feito. Por nós. Por nós. A gente vai poder fazer aquilo. Só que como a gente não consegue vislumbrar aquilo, não consegue nem imaginar, imagina, Alan, eu vou ser igual a Jesus? Não tem como. Não, vocês estão querendo me enrolar. Não, vocês estão querendo falar aí, apenas para me dar uma força aqui, um incentivo. Não, mas é real, é prático. Se ele, porque aí tem uma contradição, não pode entrar em contradição. Você acredita em Jesus? Acreditou naquela mensagem que ele trouxe? Então, se ele é uma esperança, ele é um guia, ele é o modelo que nós temos mais perfeito que Deus nos colocou aqui no nosso planeta Terra, então ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso administrador do nosso planeta, né? O nosso guia aqui, nosso guia maior de todos os guias, ele é o top, ele é o guia. Então, se a gente olhar para Jesus e ter a confiança de que tudo que ele falou tem sentido, tem lógica, e eu entendo que tudo que ele fala é verdadeiro, então a gente precisa raciocinar um pouquinho. Se ele está dizendo que eu também sou um Deus, no sentido de que eu posso fazer tudo aquilo que ele faz e muito mais, peraí. Se ele está dizendo isso, e eu acredito no que ele diz, então isso que ele está falando é verdade. Então já é uma certeza. Já não é mais crença. Eu acho que sim. Não ache. Tenha certeza. Porque isso é uma coisa que ele disse. E isso é verdade. É um fato. Isso acontece. Vai ser assim. Pode ser que no meu caso demore uns 10 bilhões de anos. Mas vai acontecer. Né? Mas vai acontecer. No de vocês vai acontecer um pouco mais rápido. Mas no meu vai demorar um pouquinho mais. Né? Se vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Mas isso é um fato. É o que ele disse. Então você vai ter uma confiança tão firme, a esperança tão firme, porque a esperança é essa fé, está ligada à esperança, a expectativa de que algo aconteça. Né? Expectativa de dias melhores, a fé de dias melhores, expectativa em dias melhores. Então, para lhe dar desafio, a confiança que vai fortalecer a fé, que vai fortalecer, que vai pôr a criatura em condições de enfrentar qualquer situação da vida. Todas as experimentações que nós temos aqui. Então, esta é a fé. Então, a gente precisa dar o exemplo para os nossos filhos, para nossas esposas, maridos, de que as coisas acontecem e a gente precisa testificar a fé. Não é fácil. Né? Não é fácil. Mas a leitura do Evangelho é para a gente refletir sobre isso, de que isso é possível. De que isso é o que nos espera, isso é o que nos aguarda. Então, a gente precisa ter fé.
esta fé maravilhosa que transporta montanhas de dificuldades. Não existe dificuldades intransponíveis. A gente só não encontrou como fazer, mas ela é, sim, transponível. Eu não entendi, não sei como enfrentar aquela dificuldade, não sei como superar a falta do meu emprego, eu não sei como vou enfrentar a perda do meu ente querido, eu perdi minha esposa, perdi meu marido, perdi meu filho. Esse desenlace, esse momento de separação, é difícil, é duro. Mas se a gente começa a perceber, não, a vida real não é esta. A vida real é a vida espiritual. Eu estou aqui momentaneamente, assim como meu ente querido também estava. Minha mulher, minha esposa, meus filhos estavam aqui temporariamente. Por exemplo, no meu caso, meu pai desencarnou há alguns anos. Então, se eu tenho uma fé, e a fé é lógica, precisa ser lógica, ele estava aqui temporariamente. A única coisa que aconteceu foi que ele foi primeiro do que eu. Simples. Claro que no momento da perda, no momento do desenlace, eu vou sofrer, né? A pessoa que você tinha o tempo todo a possibilidade de se comunicar, de falar, de tirar umas dúvidas, né? De pedir um conselho, e agora você já não tem mais essa possibilidade. Não tem mais essa possibilidade agora. A não ser os nossos amigos que têm essa possibilidade de conversar, né, mediunicamente com os nossos irmãos que estão no mundo espiritual. Mas se você tem essa fé, essa certeza, eu sei que isso é apenas temporário. E como o André Luiz fala, nos lembra muito bem, o que é uma encarnação no infinito das encarnações e da vida espiritual, né? Porque a gente precisa de tantas encarnações quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento. Tem uns que precisaram de 5.000 encarnações, tem outros que precisaram de 5.002, outros precisaram de 6.000. O meu é muito mais que isso tudo, mas é isso. A gente tendo a certeza que nós vamos nos reencontrar, a gente sabe que é só temporário. Enquanto isso, enquanto eu não reencontro meu pai, eu vou vivendo a minha vida aqui. Para depois, quando eu me reencontrar com ele, eu poder falar para ele, olha, eu vivi isso, eu vi aquilo. Olha, depois que você foi, eu senti tanta sua falta. Olha, eu senti sua falta. Eu queria ter falado com você, senti o seu abraço novamente. Mas foi tão bom ter falado com você pela última vez. Tentar compartilhar com ele como se fosse um amigo que apenas fez uma viagem e a gente vai se encontrar nesse local onde ele foi viajar, onde ele foi primeiro. Simples assim, né? A gente sabe que não é tão simples na prática por causa dos sentimentos que nos mexem muito, mas a prática, a realidade é essa. É o que a gente está aprendendo. A gente só precisa colocar em prática. Ou seja, parar de teorizar e colocar em prática. Eu estou colocando como eu tenho tentado observar essa ida, por exemplo, do meu pai na frente, né? Já tive um irmão também mais novo que se for na frente. Então a gente vai se encontrar. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que eu encontre um primeiro, não encontre o outro, de repente o outro já reencarna e por aí vai. Mas isso não tem para onde escapar, né? Então, mais à frente, para a gente ir já para os últimos instantes nesse nosso estudo, tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Então, ou seja, a gente precisa entender a fé com tudo de bom e de maravilhoso e de belo que ela tem. Porque como ela, novamente, não foi feito falado aqui que ela nos conecta com Deus, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, se a fé nos traz tudo de belo e bom, e Deus é bom, misericordioso, justo e todas as outras qualidades que a gente só consegue verbalizar, colocar em palavras mundanas, né, para tentar explicar um pouquinho do que pode ser de tão bom o Criador. Então, ele é bom, misericordioso e justo. Então, nossa fé tem que andar junto com a bondade, tem que andar junto com a misericórdia, tem que andar junto com a justiça, mas não a justiça nossa, não a justiça de Deus, não só a justiça nossa e nem a dos homens, mas a justiça de Deus, a justiça divina, que nos faz refletir novamente que se Deus é bom, misericordioso e justo, o que acontece? Tudo o que ocorre tem a permissão divina. Nada que acontece é injusto. Mesmo os sofrimentos, as dores que a gente já vê tanto aí, sim, porque tudo tem que ter um motivo. E a dor é mola mestra do aprendizado.
a gente aprende com as dores que nós estamos vivendo aqui. E aí, novamente, qual é a vida principal? O mundo espiritual. A vida espiritual é a vida principal. Então, aqui é o nosso local de escola, é o nosso local de hospital, né? Onde a gente vai sendo tratado aos pouquinhos. Então ele continua: não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. E aí, Kardec vem sempre nos trazendo essa organização de forma maravilhosa, como ele traz aqui, organizadinho, toda a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer uma parte, que vai trazer as leis morais, né? As leis morais, que estão lá no Livro dos Espíritos. Então ele vai trazer as leis que estão no Livro dos Espíritos para cá, para que a gente reflita melhor. Porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Inclusive essas 4 partes fizeram o livro da Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Né? A Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. E aí, não admitais a fé sem comprovação, porque a fé é racional, a fé é lógica. Ela é fé hoje, a fé é ontem e amanhã e vai ser sempre. Né? Ela é a fé e a certeza. Ela é fé aqui no mundo terreno e também no mundo espiritual. Então ela não muda. A lei de Deus não vai mudar aqui e lá. Quando a gente vê aqui, as leis daqui são leis materiais. Por exemplo, as leis, a lei da gravidade, né? Algumas outras coisas assim, são leis do mundo físico, do mundo corpóreo. E aí, continuando, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Eu tenho que amar a Deus, mas sabendo por que eu amo. Eu não simplesmente porque eu tenho que amar. Porque isso é uma fé que está me obrigando. Né? A fé não vai te obrigar. Você tem que ter entendimento. Porque se alguém disser, você precisa amar a Deus. Por que eu preciso amar a Deus? Só porque você está dizendo que tem que amar a Deus? Não. Eu vou amar a Deus porque eu sei que Deus me criou. E Ele me criou com a possibilidade de ter uma inteligência própria, de utilizar o meu raciocínio lógico, me fazer pensar. Imagine, é uma criatura, é um criador que criou uma criatura pensante. Ele poderia fazer qualquer criatura, uma criatura meramente, somente para atender os seus caprichos de Deus Todo-Poderoso. Mas não, ele fez uma criatura que eu pudesse até inclusive contestá-lo. E até pensar que ele não existe, como nossos vários irmãos que não creem que ele existe. Só que, como o Emmanuel traz no livro Consolador, a diferença entre a fé e a crença é que a crença qualquer pessoa tem, inclusive o ateu. O ateu acredita em uma coisa aqui, acredita em uma outra ali, inclusive acredita em coisas que a gente acredita, inclusive não acredita em coisas que a gente não acredita. Né? Então quer dizer que qualquer pessoa pode ter fé, qualquer pessoa pode ter crença e pode acreditar numa coisa hoje e não acreditar amanhã. Mas quem tem fé, a fé é diferente. A fé é uma coisa inabalável. A fé você não muda. O que você acreditava ontem também continua acreditando hoje e vai acreditar sempre. Então, independe da sua vontade, ou seja, depende da minha vontade, depende da sua vontade, depende da vontade daquele que não acredita. Não adianta eu dizer, eu não acredito na lei da gravidade. Isso aí é um monte de coisa que inventaram, botaram um nome bonitinho para a gente ter que ir para a escola aprender e dizer que existe. Não. Depende de você acreditar ou não, meu amigo, minha amiga, a lei da gravidade existe. A lei da gravidade existe e não brinca em serviço. Então, independe de você acreditar ou não, ela existe. É um fato. A Lua está lá, é um satélite natural da Terra. Ele está lá. Eu acredito. Pronto, tudo bem. Eu não acredito. Tudo bem também. Não importa se você acredita ou não acredita, a Lua está lá em cima. Né? No circulando. Eu não acredito, acho que a Terra é plana. Esse é um problema seu também. Não importa, não faz diferença se você acredita ou não acredita, se a Terra é plana, se a Terra é quadrada. Não importa. O que importa, e fato é de que a Terra é redonda. Se você acredita ou não, isso aí não vai fazer diferença para a Terra. A Terra vai continuar sendo redonda com você acreditando ou não. Então, Deus vai continuar sendo Deus Criador, independente de a gente acreditar, de outras pessoas acreditarem ou não. Então, finalizando,
Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos. Os nossos conselhos de quem? Os Espíritos que nos falam. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos, ou seja, do destino em que os Espíritos nos apresentam e dos meios que vos trazemos para atingir os fins que eles nos apresentaram. Eles colocam os meios e falam qual é o nosso destino, que é a perfeição. Se a gente buscar entender tudo que está aqui nas obras codificadas por Allan Kardec, a gente vai entender como chegar lá de uma forma melhor e não ficar tanto tempo no meio da jornada. Porque a jornada ela é necessária. Mas a gente só vai alcançar o destino, que é a perfeição, que é um destino, não um ponto específico, a gente vai alcançar a perfeição e parar aqui. Não, não é assim que funciona. É uma constante. Nunca tem fim. Nunca tem fim. E isso que ele nos apresenta. Não existe um fim. A perfeição é apenas um momento em que nós vamos encontrar uma lógica ainda maior do que a lógica que eles já apresentaram para a gente, que é essa destinação da perfeição, mas que a gente vai continuar trabalhando. Porque Jesus era um espírito perfeito quando o planeta Terra virou planeta Terra. Ele já era um espírito perfeito, puro. E nem por isso ele parou. E até hoje ele continua. Então, desde a época, há mais de 6 bilhões de anos, 6,5 bilhões de anos, Jesus já era espírito puro perfeito. O planeta foi condensando, passou pelas suas transformações geológicas que todos nós estudamos nas escolas, nas faculdades. Ele veio 2.000 anos atrás, e ele já era perfeito, encarnou com a gente aqui, esteve conosco, dividiu, compartilhou suas experiências, mano a mano, podemos dizer assim, né? Mano a mano. E 2.000 anos depois, a gente não pode pensar diferente, né? A gente precisa realmente conceber essa ideia de que é Deus e como vivenciar essa crença maravilhosa nele, aliás, essa fé maravilhosa nele, e mudar a ideia de crença. Agora, crede e esperai sem desfalecimento. Acredite e espere sem esmorecer. Os milagres são obra da fé. Quem nos disse isso foi um espírito protetor, José. José, o espírito protetor, que foi ditado em 1862, lá na cidade de Bordeaux. E, assim como José, muitos outros espíritos têm compartilhado muitas benesses conosco, com todos nós, e que nos oferecem sempre essas reflexões maravilhosas de estudo e que todos nós estamos sempre aprendendo. Eu espero que esse estudo tenha chegado de alguma forma tocar os nossos corações, que possamos compreender cada vez melhor a importância de ter uma fé racional, porque assim como Kardec nos coloca, e essa é a mensagem final, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, seja nas épocas primitivas, seja nas épocas que nós nos encontramos de provas e expiações em transição para a regeneração, ou lá no futuro, nos mundos felizes, a fé é a mesma, inabalável. Então, muito obrigado a todos, espero que todos possam dar continuidade à sua noite de hoje, ou quem vai assistir depois dessa live, em outro momento, que possamos continuar sempre buscando compreender a nós mesmos e assim melhorando a nossa existência terrena. Então, obrigado a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.